aqui mais bate-papo com a análise do mercado de balões. Nós vamos falar hoje sobre decoração artística, que é uma decoração bem característica, que é muito difícil, né? E nós estamos aí no canal da Happy Day. Olha, dá um like aí, faça perguntas que depois nós respondemos. Eu estou hoje aqui com Edson Kita, meu grande amigo de São José do Rio Preto, né? Muito obrigado por estar aqui, Kita. Eu que agradeço a oportunidade. Mas me conta um pouco da sua história, porque eu sei que você trabalhava em outra área antes, né? Eu já fui publicitário, já fui borracheiro, trabalhei no Japão, fui perueiro. Então, se for juntar borracheiro, eu ainda estou enchendo alguma coisa de borracha. De borracha, o balão. Fui perueiro, então, quer dizer, eu já tinha essa interação com crianças. Então, a gente pega essa afinidade. E pintou aquela época que a gente fala assim, estou desempregado. Aí alguém fala, balão dá dinheiro, né? E a gente entrou nessa de balão. É claro, né? Um passinho de cada vez, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas... É um mercado tão difícil quanto qualquer outro, né? Tão difícil quanto qualquer outro. O mercado de balões pode ser dividido em decoração clássica, aquela que é mais comum, guirlanda, árvore, né? Twist, que é aquele que os mágicos, palhaços, os monitores fazem figuras para distribuir para as crianças e para os adultos também. Decoração artística, que é o que nós vamos falar hoje, e o Kita é um grande artista de balão. Decoração orgânica, que é o que está na moda hoje, né? E twist decor, que é um tipo de distorção que coloca um balão dentro do outro e começa a fazer formato, né? Você trabalha com várias técnicas, dentre esses que eu falei aqui, e também em vários mercados diferentes, né? As suas esculturas são um espetáculo. Obrigado. A escultura artística é a que você mais gosta de fazer? Realmente vamos dizer que para mim é o filé mignon, né? Porque quando a gente trabalha para fazer uma escultura, a gente idealiza na cabeça, mas na hora que você realiza e vê pronto e consegue, né? O cliente chega e fala, né? Dá aquele impacto, aquilo. Esse aí é o lado mais satisfatório de trabalhar com escultura. E é uma coisa assim lúdica, né? Uma coisa que a pessoa não espera, de repente ver um trator de balão, um dinossauro de balão. Então essa é, assim, vamos dizer, é uma surpresa agradável para a gente e para o cliente. É o nosso filé mignon mesmo. Nossa. As primeiras esculturas criadas por você foram referências para muitas técnicas que antes eram inexistentes, não existiam, né? As distorções que você faz com os balões redondos, formando músculo, braço, mãos, rosto, hoje são copiadas no mundo inteiro. Como você cria essas técnicas? De onde vem isso? Vamos dizer que eu moro numa ilha chamada São José do Rio Preto. Eu não conhecia ninguém, então vamos dizer que eu não tinha rédeas, né? Não tinha regra, não tinha aquela de não pode isso, não pode aquilo, então fui experimentando tudo que tinha na mão. E uma vez, de repente, eu peguei e torci o balão, falei, parece uma berinjela, mas pode ser uma mão papaya. E de repente a gente vai adicionando algumas coisas diferentes e vai fazendo formatos diferentes. Né? Até hoje, né, eu classifico mais uma palavra que encaixa melhor, que é modelagem. Porque a distorção, você pode distorcer som, né, você distorcer ideias. A distorção ela tem um fundo aleatório. Ela pode acontecer independente ou não, mas ela não tem um direcionamento. A modelagem, ela exige que você manuseie e chegue a um objetivo. Então você tem onde você quer chegar, então você está modelando o balão para ficar naquele formato. Você sabe que quem conhece ao fundo do Edson Kita, ele sabe que tem um fundo filosófico no que ele fala, né? Nas aulas ele começa a falar isso, né? Isso é uma coisa interessante. Então, assistam uma aula com o Edson Kita, vocês vão ver essas filosofias ukitianas, né? São coisas bem diferentes, viu? Então, parece que você não usa outras peças como referência. Porque, por exemplo, quando você faz aquela berinjela, né? Olha, muita gente torceu o nariz. Eu vou me incluir nisso. A gente olha, a gente aprende para não encher daquele jeito. Mas você encheu, daqui a pouco estava lá um cavalo, com os músculos formados, com as patas, assim, né? Usando o balão
no extremo, né? Coisa que a gente aprendia que não. E hoje o mundo inteiro usa isso, né? Então parece que você não usa outras peças, outras ideias como referência, porque se você olhar a peça de um outro autor pronto, né? Ele ajuda ou atrapalha na hora de criar uma coisa inédita? Às vezes atrapalha, porque às vezes, se você olha uma peça pronta, você já está sendo regrado dentro daquilo. Agora, quando você não tem uma peça pronta e você tem que criar e desenvolver, você tem todos os caminhos abertos. Ainda bem que você não viu nenhuma peça pronta que é técnica, porque senão essas técnicas nunca iam ver acontecer, né? Às vezes não, porque como eu estava sozinho, ninguém falou não pode isso, então ficou livre, aí eu ponho balão dentro do balão, corto o balão e ponho um para fora, um para dentro, e a gente, quer dizer, essa necessidade de fazer um formato diferente ou adequar, fazer aquela peça encaixar e ficar do jeito que a gente quer, eu acho que isso aí que motivou a fazer essas modelagens. Você também foi um dos precursores da ideia de colar, que as colas passaram a vender muito mais depois que das técnicas que você fez. Porque quando você fez aquela balão inflada assim, em forma de berinjela, a gente olhava e falava, não tá legal, não tá legal. Daqui a pouco você viu a pata do cavalo perfeito, de um homem, um músculo assim. Falei, não, isso não pode estar errado, né? Porque está perfeito, né? Então, aí, para desenvolver uma escultura artística, você acha que a pessoa precisa, é só técnica, é aprender a fazer? Ou precisa de um pouquinho de dom, precisa de uma visão espacial, uma facilidade de enxergar? Olha, tem que ter, acho que as duas coisas. A técnica, a gente vai apurando com o tempo. Mas se você não tem um pouquinho de dom, vamos dizer... Vamos dizer que a pessoa tem, não é tendência, tem uma palavra certa para isso. A pessoa, ela tem vocação para isso. Isso, bacana. Então ela tem uma vocação para mexer com isso. Tem pessoas que têm vocação para dirigir, tem pessoas que têm vocação para subir em árvore, trabalhar em poste. Então, se você não tem essa vocação, às vezes fica um pouquinho mais demorado de você aprimorar. No meu caso, como eu desenho razoavelmente bem, então eu tenho essa noção de proporção, de imagens, né? Até quando a gente trabalha, como eu trabalhei na publicidade, quando você trabalha com figuras infantis, geralmente os olhos, quando a gente olha uma figura, a primeira coisa que a gente vê são olhos. A gente focaliza no olho da figura. Se a figura tem um olho assim um pouquinho estrábico, a gente se sente um pouquinho incomodado. Quando o olho, a pupila está um pouquinho vesga, pouquinha coisa, você sente um pouquinho mais um ar mais infantil. Isso aí cativa, é que nem no Gato de Botas. Ele fica um pouquinho vesgo e aquela pupila é enorme. Então essas características que a gente usa, né, inconscientemente atinge as pessoas que estão olhando. Então a pessoa que cria tem que ter uma ideia de como a outra pessoa vai interpretar o sentimento que você está passando nessa montagem, né? Exatamente. E você falou mais de outras coisas, além de visão espacial, você falou talvez de proporção também, né? Proporção e às vezes a figura tem a cabeça maior ou o corpo maior, então tudo isso faz parte de uma imagem, até linhas de expressão. Por exemplo, sobrancelhas, eu costumo pôr sobrancelhas nas figuras porque elas caracterizam bravo, alegre, espantado, então tudo isso faz parte, linhas de expressão, lábios, né? Então às vezes alguma coisa ou o jeito que ele está colocando o braço, então tudo isso faz parte de você desenvolver uma escultura. Você tem que ter técnica, tem que ter um pouquinho de talento, né, para isso, uma vocação para isso. Tem que ter uma noção espacial para você poder fazer todo esse conjunto funcionar legal. Cara, uma vez eu pedindo fazer uma vaca, eu comecei a montar, ficou parecido com um panda. Aí, olha, eu desisti, falei assim, não, eu tenho que chamar o Edson Kita. Edson, sobre mecânica dos balões, né? Como você determina onde conectar, onde vai ficar firme, e garantir que não vai desmontar durante a montagem ou então durante o tempo que vai ficar montado? Acho que a técnica de conectar as peças, até
eu lembro de uma explicação muitos anos atrás que você mesmo estava falando de estabilizar o balão. O que quer dizer estabilizar? É você dar um encaixe perfeito, que mesmo que você chacoalhe e estiver amarrado com firmeza, Ele não desmonta. ele não desmonta, ele vai continuar encaixado. O balão, a gente não briga com ele. A gente entra em negociação e ele fica legalzinho. Se você entrar em negociação e ele se encaixar, aí fica perfeito. Eu espero que não entre em greve, senão eu tô ferrado. Às vezes uma peça artística requer que você pare e comece tudo de novo. Acontece isso com você? Acontece. Por que que acontece isso? Porque às vezes você está no processo e de repente a coisa para num determinado momento, você fala, não tá legal. É melhor voltar para trás, começar o processo e ver se é aquela técnica mesmo. Uhum. Se não for, você muda a técnica e começa de novo. É claro, né? Já aconteceu algumas vezes. Então quem for trabalhar com decoração artística sabe que isso é coisa normal. Quando acontece, não é que você fala que não nasci para isso, né? Não é isso, né? Não, isso aí já aconteceu algumas vezes. E assim, a frustração nesse ponto acontece. Mas não importa quantas vezes que tem essa frustração, mas o importante é quantas vezes você dá essa cambalhota e consegue finalizar o seu trabalho. Levantar de volta, né? Levantar de volta. Quantas vezes cair não importa, é quantas vezes você levanta. Em japonês tem essa cultura, né? Tem. Tanto é que os japoneses têm uma paciência, os orientais, né? De que gambare, akimari, não pode desistir. Não pode desistir. Né? Jogam bomba, ainda estão lá. Bom, quando tem um momento que você não consegue ir adiante, você está lá, trava, né? O que você faz para permitir chegar a outras opções para atingir o objetivo de terminar a escultura? Você começa a chorar? O que você faz? Eu ia chorar. Da barraca? Não. Toma um café, tira totalmente o foco do que você está fazendo. Pensa em outra coisa, faz outra coisa, depois volta, porque quando está travado, não adianta você ficar batendo naquela tecla, você tem que dar a volta, dar um passo para trás para você enxergar melhor do que está acontecendo e ver por que está travando. Então, o importante é você sair daquele ponto que você está muito em cima, no ambiente, está muito em cima dele, sai para fora, toma um café, enxerga melhor. Aí você volta a resolver o... Às vezes descansar, né? No meu caso, eu tenho um negócio que eu durmo, quando estou com uma coisa que não sai, eu durmo e às vezes eu acordo com a solução. Às Já vezes aconteceu sim. isso comigo, né? Mas o importante, por isso que é importante você poder descansar e não ficar lá insistindo, né? E descanso é uma coisa que é necessária para o corpo e para a mente, né? Com certeza. Existe uma forma artística onde o artista tenta reproduzir igualzinho o que é da natureza, o que é uma coisa feita pelo homem. Por exemplo, faz uma borboleta, ele fica fazendo as partes mínimas da borboleta para ficar igual até o rosto, né? E existe outra forma, que é estilizar, que é montando aquilo que representa a essência, né, da sua escultura. Você não vai fazer igual, mas aquilo vai lembrar, né? Qual forma você prefere trabalhar? Ou você trabalha com os dois tipos? No caso, como os balões são bolinhas, né? Então você faz tipo um mosaico para montar uma figura. Eu diria que o que está mais ou menos parecido seria o impressionismo da pintura, porque no impressionismo você faz várias manchinhas para compor um cenário, e no caso dos balões você, além de fazer cada manchinha uma bola, né? Você vai usar as cores, você vai usar aquelas linhas de expressão. Até hoje em dia agora está em alta orgânico, tá? Aí um tempo atrás eu fiz uma silhueta de um unicórnio, só que em vez de fazer a cabeça dele orgânica, eu fiz ele medidinho para dar a silhueta certinho da cabeça, e a crina eu fiz orgânica. Porque se fizer todo orgânico, poderia perder a essência. Perderia a essência e para quem olhasse ia levar alguns minutos para entender que aquilo lá era um unicórnio. Entendi. Então tem certas coisas que nem arco-íris, eu pessoalmente prefiro o arco-íris com as linhas definidas. Entendi. Não ele orgânico. É bonito o orgânico, ele tem um certo charme, mas para mim o arco-íris, eu olho o arco-íris com as faixas definidas, eu acho que caracteriza mais o arco-íris. Ok, então a essência é importante,
justamente porque se a pessoa olhar e às vezes não conseguir identificar, é que faltou esse trabalho do artista, né? Que nem, às vezes a criança bate o olho e fala, nossa, é o 4 braços do Ben 10. Uhum. Então foi um sucesso. Sim. Agora ela para e fala, eu acho que é o Hulk. Então aí já não deu certo, né? Então é interessante quando a pessoa bate o olho e consegue identificar o que você quis passar. Né? Entendi. Aconteceu umas coisas terríveis. Meu menino falou assim: você é o Buda? Eu falei: não. Eu tenho só a essência dele, mas eu não sou, não. Edson, quanto tempo você dedica, em média, para fazer uma escultura nova? Por exemplo, um desenho animado, um personagem. Bom, aí depende, varia, porque às vezes eu pesquiso, então leva dias. Tem que fazer um levantamento da figura ou do desenho, né? Do que eu quero fazer. Mas às vezes também dá um clique assim e sai rápido. De repente dá aquele insight, acende a luzinha assim na cabeça e fala: ah, eu acho que é isso aqui. E eu já vou direto no projeto e começo a desenvolver. Então é uma coisa assim, vamos dizer, não é tão definido, mas tem coisas que a gente tem mais facilidade para desenvolver, né? São formatos mais fáceis, ou que tem uma característica muito peculiar que você bate em cima daquilo lá, matou a charada, né? E assim, às vezes, que nem hoje, tá fazendo um Mario, aí tá fazendo um bigodinho com aquelas molinhas, né? Que põe linha de nylon dentro, faz umas molinhas, sai o bigode, assim, deu um clique e falou, eu comecei pelo bigode. Engraçado que eu fiz a figura do Mario a partir do bigode. Então, é essas coisas que às vezes eu já sei a técnica de fazer a modelagem da cabeça, então de repente acendeu o bigode e falei, então por que não? Vamos ver se eu consigo tirar foto e deixar aí no vídeo para vocês verem como é que ficou esse Mario, né? Teve recentemente um adequador contando que sempre fazia balão para essa empresa, e essa empresa disse que não vai contratar mais decorador de balão, porque a empresa decidiu fazer uma política de plástico zero. Só que o balão de látex não é plástico, né? Ele é biodegradável, né? O que então faz parte de uma desinformação. O que você acha que tem que ser feito para tirar essa desinformação? Às vezes é engraçado, muita gente não sabe, mas os balões são 95% látex, látex puro, e são biodegradáveis. Você tira da natureza, ela volta para a natureza sem problema nenhum. Essa informação às vezes não é tão divulgada como a gente poderia ter. De repente uma fábrica ou uma marca fazer uma campanha, né? Não é esclarecimento, mas só para abrir a cabeça do público em geral. Além de abrir a cabeça, aí a pessoa vai falar, não, isso aqui é biodegradável, é bom para a natureza. É bom para nós também, porque... A pessoa não tem ideia de que o balão, ele vem da seiva da seringueira, que essa seiva, ele foi do CO2 retirado do ar. Né? Então ele tira carbono do ar, ele gera emprego, né? Gera renda para as pessoas. Sustentável, mantém floresta, porque não pode derrubar as árvores, né? Então tem tudo que seria bom, né? Então, ao contrário de plástico, né? Ao contrário do plástico, que vira microplástico e entra em tudo quanto é lugar. E no caso não é o balão, ele pode ser colocado no lixo orgânico, depois virar compostagem. Sim. Produz até um gás sustentável, porque não foi retirado da terra, né? Exatamente. Então, tem muita coisa. O Edson, em breve pode surgir uma resistência no mercado com os balões que não são de látex, né? O caso dos metal foil, né? Ou então dos bubble. O bubble até é fácil, porque é plástico, né? Dá até para reciclar, normalmente, né? Mas o bubble, o foil já é um pouco mais difícil, né? Você acha que o mercado de balões conseguiria ter um mercado sustentável só com os balões de látex? Eu acho que a cultura da festa com balões, independente de ser foil ou látex, a cultura de balões vai persistir por muito tempo.
Agora, assim, uma festa sem balões parece que não é festa, parece verdade. Casamento. Até um caso, algum tempo atrás, a cliente me ligou, era um domingo que eu não tinha nada para fazer, porque a cliente não fechou o trabalho. Tudo bem, ela contratou a florista e tal, aí ela me ligou 11 e pouco, era 11h30, alguma coisa assim. Edson, dá para você fazer alguma coisa? Eu falei, ué, mas a gente não fechou, né? Não tem balão para fazer para você. Então, meu filho tá aqui chorando, perguntando, cadê o japonês dos balões, né? Tá parecendo um casamento. Então, no caso, eu só peguei uns cilindros de gás hélio, levei os balões, fiz alguns arranjos com gás e ficou Com cara de festa. Cara de festa. Então, essa cultura de festa ainda vai persistir e para fazer festa, balões de látex. Olha, sorte que o menino achou que tava parecendo um casamento, né? Porque ele podia achar que tava parecendo um funeral. Aí isso é pior. Não, brincadeira, vou cortar essa parte. Ô, Edson, muito obrigado por participar desse bate-papo, que é uma análise do mercado. Nós estamos falando hoje de decoração, escultura artística, né? Decoração artística, que é uma parte bem difícil dos balões, talvez a mais difícil que tem, né? Muito obrigado por explanar essas dúvidas, né? E você quer fazer uma consideração final? Consideração final. Bom, esse trabalho com balões, eu acho que ainda não é bem difundido, porque eu já tenho deve ter uns 15 anos, alguma coisa assim, de balões lá na minha cidade. Ainda encontro pessoas que falam, nossa, que legal, dá para fazer um cavalo de balões. Nossa, um Batman de balões, como é que pode? Quer dizer, já está tanto tempo assim na cidade, mas tem muitas pessoas que ainda não viram, não conhecem, até aquelas figurinhas de mão. Falando, dá para fazer isso aqui? Dá. Quer dizer, é uma coisa que você pode agregar, né? É uma coisa que pode ser difundida com mais afinco, ou com um pouquinho mais de, vamos dizer, aplicar assim, falar assim, nós temos esses profissionais que fazem balões, né? Fazem um trabalho, não só o corporativo, né? Eu faço corporativo também, mas fazem balões à la carte. Cara, muito obrigado por ter participado aqui do bate-papo. Eu que agradeço. Olha, esclareceu muita coisa. Pessoal, dá um like aí, tá? E bota a pergunta aí nos comentários que a gente responde. Então, muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Não é só um bolinho, é a decoração da sua festa. Se surpreenda com a qualidade dos kits Festa Happy Day. Agora sua única preocupação será se divertir. Happy Day Festas, seu momento feliz.